Olá, irmãs, olá, irmãos, tudo bom com vocês? Tudo bem com suas famílias? Tudo bem com suas unidades? Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana. Agora começando o capítulo de Elamã, do capítulo 1 até o capítulo 6. No primeiro capítulo, nós vemos que Paorã, que era o juiz supremo, ele morreu e 3 de seus filhos brigaram por causa dessa cadeira, de juiz por causa desse cargo. Eram eles Paorã, nome igual do pai, Paanque e Pacumene. E isso acabou causando 3 divisões entre o povo. Quer dizer, essas brigas por causa de política ou preferência para um candidato não é de agora, já é desde aquela época. Hein? E aí, na eleição, Paorã ele venceu. Foi eleito pelo povo. Pacumene, apesar da derrota, ele aceitou e se uniu com eles, mas Paanque e seus seguidores eles se irritaram e eles incitaram o povo para poder se rebelar e dissendir deles. E olha o que aconteceu no versículo 8. E aconteceu que, quando estava prestes a fazer isso, eis que foi aprisionado e julgado de acordo com a voz do povo, tendo sido condenado à morte, porque se rebelara e procurara destruir a liberdade do povo. Quer dizer, a preocupação de Paanque não era de ajudar o povo, de manter liberdade, mas só de ter o poder, de querer se sentir o todo-poderoso, o soberano. E é o problema que muitos homens têm, infelizmente, quando recebem um cargo, ou até um chamado, fica achando que eles estão lá para ser adorado, endeusado, obedecido, idolatrado, ao invés de procurar o bem do próximo. Essa deve ser a nossa mentalidade, entender, mesmo quando a gente recebe o chamado, que nossa preocupação e dever é ajudar o próximo e não querer se exaltar. E aí que aconteceu, Paanque ele acabou sendo condenado à morte. Mas seus seguidores se irritaram e eles mandaram Quiscome, um homem que era iníquo, ir lá e matar Paorã. E eles fizeram combinações secretas e disfunções, e assim Pacumene acabou se elegendo juiz e governador. Depois disso, os lamanitas, sob o comando de Coriantum, que era descendente de Zaraenla, eles se juntaram para guerrear, e o rei lamanita, que se chamava Tubalote, filho de Amoron, ele o nomeou líder. E os nefitas, devido às brigas, não puderam nem conseguiram se organizar e acabaram sendo derrotados, e os lamanitas se apoderaram da cidade de Zaraela. E eles também tentaram a cidade de Abundância. Moroni achou que eles iam temer, só que isso não aconteceu e os lamanitas foram para lá, eles acabaram tendo uma guerra e houve uma grande carnificina, uma grande matança. Moroni chamou, mandou Lei com o exército e ele os detiveram antes de chegarem em Abundância. Depois Moroni os atacou e Coriantumr morreu nessa batalha e muitos dos seus exércitos e do povo acabaram se rendendo. Versículo 33. E aconteceu que Moronia novamente tomou posse da cidade de Zaraenla e ordenou que os lamanitas que haviam sido aprisionados partissem da terra em paz. Quer dizer, Moronia era um homem correto, assim como seu pai, capitão Moroni. Ele não queria escravizar o povo, mas que fosse estabelecido a paz entre ambos os lados e assim poderem viver tranquilamente. No capítulo 2, após Moronia restabelecer a paz, houve uma nova briga para a cadeira de juiz. E Elamã, que era filho de Elamã, foi escolhido pelo povo. E Quiscumen quis matá-lo. E entre eles, seu bando, havia um homem chamado Gadianto, que ele, assim como muitos líderes iníquos, ele era bom de lábia e prometeu mundos e fundos aos seus. Isso também, essas promessas, vocês vão ter isso, vocês vão ganhar aquilo, a gente vê que não é de agora, infelizmente a gente vê que desde aquela época as pessoas se vendem facilmente.
E Quiscume ele foi para matar Elamã, mas havia um servo dele que estava lá disfarçado, ele descobriu todo o plano e acompanhou Quiscume até a cadeira para poder, e Quiscume achando que podia acreditar, foi, o acompanhou, e na hora que ele achou que ele ia poder fazer isso, o servo foi e apunhalou Quiscume no coração, de modo que ele caiu duro, morreu na hora. E o servo contou a Elamã o que aconteceu. E ele, por sua vez, ordenou que esses ladrões fossem presos. E Gadianton fugiu com o seu bando. Versículo 13. Eis que no fim deste livro vereis que esse mesmo Gadianton veio a ser a causa da ruína, sim, da destruição quase completa do povo de Nefe. Lembra das palavras do rei Benjamim? Quantas iniquidades e coisas erradas um homem iníquo consegue fazer e trazer, por isso que ele não queria um rei. Hoje, estudando melhor, agora eu consigo entender isso, melhor do que na época que eu era mais novo. E Gadianto, um homem só, e quanta coisa aconteceu devido a uma briga por causa de poder. Aí no capítulo 3, por alguns anos, porém, não houve contendas entre o povo nefita, mas chegou o momento que as brigas infelizmente voltaram e eles acabaram se dividindo, se espalhando e ficaram numerosos, construíram casas de cimento e a contenda entre eles se esticou por alguns anos. Versículo 20, capítulo 3 agora. Não obstante, Elamã ocupou a cadeira de juiz com retidão e equidade, sim, esforçou-se para observar os estatutos e os juízos e os mandamentos de Deus, e fez continuamente o que era reto aos olhos de Deus, e andou nos caminhos de seu pai, de modo que prosperou na terra. Mesmo com toda a iniquidade que estava acontecendo e tudo, Elamã ele se lembrou dos ensinamentos de seu pai e procurou agir corretamente, mesmo estando lá na cadeira de juiz, um cargo tão alto, tão importante, mas ele não queria se exaltar, ele queria fazer o que agradava a Deus. E ele teve 2 filhos, e a qual ele chamou de Nefe e de Leí, para se lembrarem de seus primeiros antepassados, que ancestrais que saíram de lá de Jerusalém, para que viesse para cá, e colocou esse nome para que eles se lembrassem da importância também de obedecer os mandamentos e de serem justos. E aí eles foram ensinados, eles principiaram a crescer no Senhor, ou seja, eles foram ensinados desde sempre, desde pequeno, não para depois que crescessem. Importante lembrar isso. E aí as brigas diminuíram entre os nefitas e houve paz, exceto por causa de Gadianto e seu povo que acabou se espalhando. Mas mesmo assim a igreja progrediu e muitos se batizaram e as bênçãos e prosperidades foram grandiosas. Agora o versículo 27. Assim podemos ver que o Senhor é misericordioso para com todos os que invocam seu santo nome com sinceridade de coração. A todos a quem procura o Pai Celestial, o Senhor, ele vai ser misericordioso e vai estender as suas bênçãos. O 28. Sim, vemos, portanto, que a porta do céu está aberta a todos, sim, a todos os que vierem a crer no nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Vemos, portanto, que Deus ele não faz acepção de pessoas e a todos os que procuram, ele vai estender seu braço e vai abrir as portas do céu. E o arrependimento está ao alcance de todos, como a gente vê lá em Isaías 1,18. Ainda que os pecados estejam vermelhos como o carmesim, eles podem se tornar brancos como a lã com o processo de arrependimento. E as bênçãos da eternidade, claro, estão ao alcance de todos, e vemos aqui aos que seguem a Cristo, e vemos também como que o livro de Mórmon, ele sempre está enfatizando e profetizando e falando da importância de Cristo na vida de cada um de nós. Ele é o nosso Salvador e Redentor.
E aí, por algum tempo, houve paz, eles puderam desfrutar de tranquilidade por uma época, mas infelizmente o orgulho de alguns membros começou. E aí vamos para o versículo 34. E encheram-se de orgulho a ponto de perseguirem muitos de seus irmãos. Ora, esse foi um grande mal que fez com que a parte mais humilde do povo padecesse grande perseguição e passasse por muitas aflições. Mais uma vez a gente vê como o inimigo usa o orgulho para poder derrubar as pessoas, e os que tinham mais dinheiro se achavam no direito de ficar perseguindo os que eram menos afortunados. No 35. Não obstante, jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo, sim, purificando e santificando o coração. Santificação essa resultante da entrega de seu coração a Deus. O que eles faziam? Eles se entregaram ao jejum, à oração, à humildade, e eles foram se purificando, se santificando devido à sua entrega de coração a Deus. Esse é um exemplo que nós devemos seguir. Quanto mais a gente procurar se humilhar, ser humilde, se entregar ao jejum, à oração e ajudar o próximo, mais a gente se santifica e se aproxima de Deus e vai se tornando semelhante a Ele. E o orgulho começou devido às riquezas. As pessoas começam a ter alguma coisa e pronto, já querem colocar sua autoestima naquilo e se acham no direito de por isso ficar humilhando e desprezando os outros. E Nefe, que era filho de Elamã, virou juiz no lugar de seu pai. E ele o fez com justiça, equidade e obediência aos mandamentos. Por haver sido ensinado desde pequeno, ele procurou também agir corretamente. Aí o capítulo 4 começou uma nova contenda entre o povo, o que acabou resultando em mortes e rebeldes se unindo aos lamanitas, e os atiçaram a guerrear, mas os lamanitas estavam com medo e não os ouviram. Porém, 2 anos depois, teve dissidentes que se uniram aos lamanitas, e aí eles se armaram para a guerra e até lutarem. E Moronia e seus exércitos se fortificaram. E eles tiveram que ir lá para a terra, porém, tiveram que ir para a terra de abundância, onde se fortificaram, e os dissidentes acabaram tomando cidades nefitas. O versículo 11 explica o motivo das perdas e carnificina, ou seja, foi a iniquidade entre os que eram da igreja. Eu lembro que quando eu era da URM, uma professora perguntou para nós, havia num lugar uma igreja e um salão onde estava o carnaval. As pessoas lá pulando. Onde vocês acham que o inimigo foi atentar? Todo mundo, inclusive eu, falou, lá no carnaval. Ela disse, pelo contrário, ele foi atentar lá na igreja. Mas por quê? Porque as pessoas que estavam lá no salão do carnaval, ele não precisava atentar o inimigo, porque lá as pessoas já estavam fazendo a vontade dele. Enquanto que na igreja não, ele quer desviar aqueles que são fiéis, aqueles que são justos, para que eles caiam nas iniquidades. Essa é a diferença. Então a gente, mesmo estando na igreja, a gente deve vigiar e orar e procurar o Pai Celestial constantemente. O versículo 12, ele traz uma lista de problemas que tinham lá entre o povo. Orgulho, falta de amor ao próximo, zombar do que era sagrado, roubos, adultérios, assassinatos, e uma só dessas coisas já causa um estrago muito grande. Agora imagine tudo isso. Mas é sempre assim, uma coisa, do mesmo jeito que um mandamento nos ajuda a guardar outra, a gente vai subindo, subindo, subindo. A iniquidade e o pecado também faz isso. Um puxa o outro e aí vai decaindo, decaindo, e mais o inimigo consegue ter poder. O versículo 13 fala da vanglória.
As pessoas, sempre está se falando isso, né? As pessoas que gostam de se exaltar, às vezes a pessoa se exalta porque tem um cargo melhor, um bem material melhor, ou porque tem um emprego melhor. As pessoas não devem ficar procurando as coisas para poder se vangloriar, mas sim para progredir física, material, espiritualmente principalmente, e para poder se aproximar do Pai Celestial servindo ao próximo, servindo à igreja também, é claro. E o versículo 14, porém, ele relata o esforço de Moronia, Nefe e Leí em pregar ao povo, principalmente sobre o arrependimento, que eles tinham que se corrigir para poderem voltar ao caminho que segue e leva ao Pai Celestial. Aí o 15 fala da prosperidade das pessoas, que quem obedece aos mandamentos está mais feliz e nunca vai faltar aquilo que ela precisa ou necessita. Eles recordaram as palavras de Moisés e as profecias de Alma sobre o que aconteceria se o povo fosse obediente ou decidisse ser desobediente. Aí no versículo 23. E em virtude de sua iniquidade, a igreja começou a decair. Eles começaram a perder a crença no espírito de profecia e no espírito de revelação, e defrontaram-se com os julgamentos de Deus. O que aconteceu? Eles caíram na apostasia, começaram a acreditar naquilo que era errado. A gente viu que eles antes já estavam zombando daquilo que era sagrado, e aí eles acabaram optando pelo caminho da apostasia. No 24, e viram que se haviam tornado fracos como seus irmãos os lamanitas, e que o Espírito do Senhor não mais os preservava. Sim, havia se afastado deles, porque o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. Várias vezes a gente lê isso nas Escrituras. O Espírito Santo não permanece em lugares impuros, ou que acontecem coisas que não convidam a sua presença a estar lá e a permanecer lá. E eles caíram na incredulidade. O povo estava tão iníquo que o Espírito do Senhor já não podia estar lá na presença deles. E aí no versículo 25 relata os castigos que acontecem em virtude da desobediência. Não dá para ler tudo porque é muita coisa, sempre falo isso, né? Mas é bom, mas você que está aí assistindo pode ler e acompanhar com mais calma. Quiser, faz até uma pausa e aí você pode analisar, beleza? E aí no capítulo 5, Nefe, ele entregou a cadeira de juiz a Cesorém. Por que ele fez isso? O povo que preferia o erro era muito maior, mais numeroso do que o povo que preferia o bem. Aí vamos para o versículo 4. E aconteceu que Nefe se cansara da iniquidade deles, e renunciou à cadeira de juiz, e dedicou-se a pregar a palavra de Deus pelo resto de seus dias, o mesmo fazendo seu irmão Leí pelo resto de seus dias. Gente, que interessante. E quem de nós iria deixar até lá ter um cargo importante e tal? Quem de nós estaria disposto também a fazer isso? A abandonar o cargo e se dedicar para pregar a palavra de Deus pelo resto de seus dias? E Nefe, ele fez isso, Nefe, filho de Elamã, porque ele estava realmente aqui, como diz, ele estava cansado da iniquidade de seu povo. E Nefe lembrou os ensinamentos de seu pai, sobre guardar os mandamentos, ajuntar tesouros no céu, e novamente falando sobre a expiação de Cristo. Vamos para o versículo 11. E ele tem poder recebido do Pai para redimi-los de seus pecados, sim, por causa do arrependimento. Portanto, enviou seus anjos para anunciar as condições do arrependimento que conduz ao poder do Redentor para a salvação de suas almas. Novamente está falando a respeito da vinda de Cristo, da expiação de Cristo
da missão de Cristo aqui na Terra, que ele é o nosso irmão mais velho e veio nos proporcionar a salvação, a expiação, o arrependimento. Então ele falou quais eram as condições para poder se arrepender. E aí vamos para o versículo clássico, que é o 12, que é uma escritura de seminário. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que, quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dados no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Lembro que quando eu fazia o seminário foi um desafio bem grande decorar essa escritura, porque ele é um versículo bem grande, bem comprido, mas ele é clássico. Então aqui ele fala, né, para a gente colocar nossa rocha, nossa pedra e quem a gente depositar nossa confiança em Deus. Por quê? Para que quando o maligno, que é o diabo, quando ele lançar seu furacão, com seus dardos inflamados e suas iniquidades, a gente possa estar protegido. É fácil? É claro que não é fácil. A gente vive num mundo em que a imoralidade está declarada, é considerada bonita, e muitas vezes a gente tem até que ficar quieto para não arrumar problemas, mas a gente deve se manter do lado do Senhor. Nesse versículo 12 são muitos os ensinamentos que a gente pode aprender. Mas se a gente fizer de Cristo o nosso alicerce, a gente vai estar firme e não vai ter o que temer nem o que se preocupar. Após isso, Nefe e Leí, eles foram pregar de uma cidade a outra. No 17. E aconteceu que pregaram com grande poder, confundindo muitos dos dissidentes que se haviam separado dos nefitas, tanto que eles se adiantaram, confessaram seus pecados e foram batizados para o arrependimento, e imediatamente voltaram para os nefitas, a fim de remediar os males que lhes haviam causado. Fala que eles pregaram aqui com grande poder, ou seja, eles foram com grande força, eles usaram o sacerdócio para poder, não para punir ou castigar as pessoas, mas para chamá-las ao arrependimento, e eles, claro, tinham conhecimento das Escrituras e levou o conhecimento para o povo de tal modo que eles começaram a se corrigir. O 19. Por conseguinte, falaram de tal maneira que encheram os lamanitas de assombro, convencendo-os de tal forma que 8.000 lamanitas, dos que se achavam na terra de Zaraena e imediações, receberam o batismo para o arrependimento e convenceram-se da iniquidade das tradições de seus pais. Olha só os frutos do trabalho. Quanta coisa eles conseguiram. Gente, imagine, 8.000 pessoas foram convertidas. E eles continuaram pregando com grande poder e tal, só que eles acabaram sendo presos pelos lamanitas e jogados, curiosamente, na mesma prisão onde Amon e seus irmãos foram presos. Vamos no versículo 23. E aconteceu que Nefe e Leí foram envoltos como que por fogo, de modo que não se atreviam a deitar-lhes as mãos, com medo de ser queimados. Não obstante, Nefe e Leí não se queimavam e achavam-se como se estivessem no meio do fogo e não se queimavam. O que aconteceu? Eles foram presos lá, mas eles ficaram lá cercados de fogo e apesar de tudo, Nefe e Leí eles estavam lá e nada aconteceu com eles. Olha que interessante, hein? Já pensou se acontecer isso, todo mundo? E aí eles se encheram de coragem e testificaram de Deus. E uma voz os chamou ao arrependimento, o povo. O versículo 30. E aconteceu que quando ouviram essa voz, notaram que não era uma voz de trovão, nem uma voz de ruído tumultuoso,
mas eis que era uma voz mansa de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro que penetrava-lhe até o âmago da alma. Essa voz de quem? Era a voz de Deus, chamando eles ao arrependimento. E olha só o que aconteceu. Já pensou passar por isso? Consegue imaginar a cena? E aí os semblantes de Nefe e Leí ficaram muito brilhantes, de verdade. E eles ficaram envoltos pelo fogo e nada aconteceu com ele. Eles ficaram como se fossem anjos. Os lamanitas ficaram de tal modo que eles não conseguiram fugir. E aí havia um homem lá chamado Aminadab, que explicou a eles o que estava acontecendo aos lamanitas, e isso trouxe paz. E aí a voz do Pai Celestial explicou para eles, aí dos versículos 45 ao 48, o Espírito Santo desceu do céu e lhes trouxe a paz. E agora sim, a voz do Pai Celestial lhes disse, paz e conforto, os céus se abriram e anjos desceram para ministrar entre eles. Gente, olha que coisa maravilhosa, que grandiosa. E cerca de 300 pessoas presenciaram isso e eles se converteram e eles imediatamente foram fazer o que? Foram pregar ao povo. E nós estamos pregando o Evangelho às pessoas. Você que está assistindo, você está compartilhando o seu vídeo, esse vídeo aqui, com as pessoas, os seus contatos, ajuda bastante. Então, e quem se converteu largou as armas e eles abandonaram o ódio e a tradição errada que eles tinham por seus irmãos e eles acabaram devolvendo as terras que pertenciam aos nefitas por herança. Gente, olha só que coisa grandiosa, maravilhosa. Já pensou a gente estar com tão grande poder, a gente está com tão grande autoridade de poder, que o Espírito Santo tão forte a ponto dos céus se abrirem e anjos descer para ministrar? Já imaginou isso? E aí, isso pode acontecer, caso a gente tenha a mesma fé e obediência, e vamos procurar fazer como já foi aconselhado no Malia Rona. Vamos deixar Cristo ser o professor da aula, tá bom? E aí no capítulo 6, os lamanitas se tornaram justos. Os nefitas, porém, abraçaram o mal, mas o povo da igreja se alegrou. Ambos os povos ficaram muito ricos, materialmente, porque eles trabalhavam muito, construindo coisas, fazendo todo tipo de trabalho, e mesmo as mulheres também trabalhavam. Elas costuravam, fiavam, faziam coisas que eram apropriadas. E aí, até que Cesorã ele acabou sendo assassinado. E novamente aí aconteceu disputas para substituí-lo. O povo ficou arrogante devido às riquezas e voltaram a matar, a roubar. E eles acabaram fazendo uma sociedade secreta com códigos, sinais e juramentos. E quem era o seu líder? Gadianto. E tinham sido eles que providenciaram a morte de Cesorã. Por como é que eles faziam isso? Eles, vamos lembrar lá que Alma havia dito para que ele, e os seus outros filhos também, para que os juramentos secretos não fossem ensinados ao povo. Mas quem ficou lá os levando à iniquidade e ensinando a tudo que era errado? O inimigo, Lúcifer, Satanás. Ele, do mesmo jeito que ele havia atiçado Caim a matar seu irmão Abel, a fazer o povo construir a Torre de Babel, e as mesmas sociedades secretas que ele fez com outras pessoas, outros povos, eles estavam na iniquidade que permitiram que o inimigo se tornasse íntimo deles e os atiçassem a fazer tudo o que era errado. E ele ficava lá espalhando o mal de lugar em lugar, aspirando as pessoas a fazer coisas erradas, coisas iníquas. E os nefitas, eles decaíram, mas os lamanitas, eles se elevaram.
E aí por isso eles, lamanitas, foram abençoados. E os ladrões desse bando de Gadianton, em outras aulas a gente vai ver mais sobre eles acabaram sendo exterminados lá entre o povo lamanita, porque eles haviam realmente se tornado um povo justo. Mas eles cresceram, esses ladrões, entre os nefitas, e eles conseguiram seduzir até mesmo aqueles que eram mais justos. E por isso que sempre fala, a gente deve vigiar e orar para não cair em tentação. E tomaram o poder e eles perseguiram os justos. Quer dizer, gente, o inimigo não para. O inimigo é, como a gente brinca aqui, né? Ele não é Itaú, mas ele trabalha 30 horas por dia. O inimigo é uma coisa, ele incentiva a preguiça, mas ele mesmo não é preguiçoso. No seu trabalho de querer destruir, afastar as pessoas da presença de Deus, o inimigo não para. E é por isso que sempre devemos vigiar e orar para que a gente não caia nas tentações. Então, como Elamã disse aqui, no capítulo 5, versículo 2, disse a seus filhos, lembrai-vos da gente realmente levar essa escritura a sério, né? Construir o nosso alicerce no Senhor, construir nossa fé, depositar nossa fé, inteligência e esperança nele, para que quando vier os ataques a gente não seja seduzido, nem acabe entrando por caminho do mal. Essa foi a aula de hoje, espero que realmente você goste, compartilhe o vídeo, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, e que me ajuda bastante, e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, vamos crescer com esse canal juntos, conto com a sua ajuda. Muito obrigado, uma ótima aula, um grande abraço, tchau.